Por que vocês estão... Por que a dona Lucimélia, doutor Deusimar, já que o senhor está representando ela, por que a dona Lucimélia tem restrição em visitar a mãe? Não tem restrição em visitar a mãe. Na verdade, o que ocorreu foi um episódio que ele ameaçou de matar as cuidadoras, as empregadas, de tocar fogo no apartamento. Cuidado, doutor. Só um minutinho. Peraí, doutor, deixa eu falar. Peraí, seu Luciano. Seu Luciano, a gente tem que ouvir o que ele tem a dizer. Depois a gente fala, diga. E aí quebrou vários objetos lá, foi feito registro de ocorrência. A partir dessa oportunidade, porque ele queria sair com a idosa sem a cuidadora. E a senhora Lucimélia disse que ela não tem condição de sair. E aí a senhora Lucimélia só permite que ela saia acompanhada da cuidadora. E ele queria sair com a idosa sem a cuidadora. Sabe a idosa anda ainda? Anda, mas anda auxiliada. Dificuldade de locomoção. Qual é o diagnóstico da idosa? Qual é o problema que ela tem? Ela tem problemas psíquicos, né? Tem início de demência, toma vários remédios controlados, tem uma locomoção diminuída. Já foi dada entrada no pedido de curatela, doutor? Não, doutora, não foi dada entrada no pedido de curatela, porque ainda não teve necessidade, as coisas dela vêm sendo puxadas na maior parte pela própria filha. Pois é, porque se ela é desse jeito, tem essas dificuldades todas, inclusive necessidade de só sair com o filho se for acompanhada, por questões psiquiátricas, o ideal era entrar logo com a curatela. Porque se por acaso não tiver a curatela e ela disser, eu quero sair só com o meu filho, pelo princípio da autonomia do idoso, a gente não pode impedir. Mas eu não sei se a doutora viu o relatório aí, o relatório descreve bem a situação aí de processo da idosa e da reclamação do Luciano. A própria idosa não faz, assim, ela expressa que não faz questão de sair com o senhor Luciano. Sim, mas então, sem sair, só para visitar. Peraí, doutor, depois eu lhe dou a palavra de novo. Sem sair, só para visitar. Peraí, doutor. Deixa eu conduzir a audiência, por favor. Sem sair. É porque tem que analisar todas as hipóteses, doutor Luciano. Você vai lá para presente para ela falar, ela mesmo falar. Dá licença. Ele assina por ela, ele assina por ela. Dá licença. Sem sair, só para visitar. Só para visitar lá. A dona Lucimélia permite que ele vá lá visitar e ficar no apartamento dela, ela não permite. Peraí, doutor, você não deixa eu terminar. Não permite. Eu não preciso de permissão da Lucimélia para ver minha mãe, não. Não permite. Doutora. Eu sou mais velho. Dá licença. Doutora. Diga. A Lucimélia não permite que ele entre no apartamento dela, mas os próprios filhos do Luciano já tiraram ela várias vezes para passear, inclusive no final de semana passada a filha do Luciano levou ela para passear. Então, assim, não tem restrição de levar ela para canto nenhum. A restrição é entrar no apartamento dela, exatamente, um conflito entre os dois, e a condição que ela pede para a proteção da idosa é que vá acompanhada da cuidadora se for só com o Luciano. Perfeito. Mas se for com os filhos dele, ela não tem restrição nenhuma. Doutora, na verdade, a condição da idosa, dela para defecar, para urinar... independente com quem quer que seja. Ela precisa estar acompanhada da cuidadora. Tá certo, pronto. Seu Luciano, eu vou lhe dar a palavra. O senhor aceita, dessa forma, ela sair com a cuidadora e o senhor pegar ela na porta, porque não pode entrar na casa da outra? Doutora, eu vou dar uma explicaçãozinha primeiro. A mamãe não escolheu ir para lá, nem a Lucimélia pediu autorização de ninguém para levar para casa dela. A Lucimélia pagou um dia, levou a mamãe e ficou com a mamãe. Entendeu? Sim. Conta risco dela, sem consultar nenhum filho. E o senhor quer o quê? O senhor quer que a idosa fique sem cuidado nenhum na casa dela? Não, deixa eu explicar. Ela está vindo na casa dela, tem a cuidadora dela, não estou querendo tirar da casa dela, não. Agora, eu como filho mais velho, quer dizer, ela não está autorizando nada, que vai autorizar a justiça. Eu quero um horário da justiça me determine que eu posso... Então, o senhor vai fazer o seguinte, você vai pegar um advogado, vai entrar com da justiça, o juiz vai determinar dia e horário e vai até dizer se ela pode ficar com o senhor na sua casa, se ela pode morar na casa dela ou não. Aqui eu faço acordo. Se for para determinar, eu estou lhe dizendo as condições, o senhor entra judicialmente. Aí, com a decisão judicial, minha responsabilidade está livre. Aqui eu faço acordo. O acordo seria o senhor receber a idosa, que a idosa é muito bem cuidada na casa da filha. O que a gente quer aqui é a proteção da idosa. Se está bem para a idosa, está ótimo. Se o senhor não concordar, peraí, senhor. Você tem certeza que ela é bem cuidada? Escute, tá. Podem fazer visita. Uma pergunta, doutora? Podem fazer visita. Se por acaso, de acordo com a visita, ela está bem cuidada. Se o senhor achar que está, cabe ao senhor o ônus de provar. Eu posso fazer uma pergunta, mas só ele que vai falar. Pode falar.
Então, é o seguinte, a minha mãe é testemunha de Jeová há 50 anos. A coisa que ela mais preservou a vida dela todinha foi a igreja dela. Minha mãe está 3 anos que não assiste nem os programas dela, nem vai à igreja dela, porque ela não leva. Entendeu? Isso magoou muito a minha mãe. Eu conheço minha mãe. A sua mãe não reclamou de nada no relatório social. Porque a mamãe não só vai responder o que perguntar. Pergunte a ela se ela não quer ir para a igreja dela. Pergunte por que ela nunca levou ela para. E por que o senhor não pega ela para cuidadora e não leva na igreja? Ela não veio presente para responder pergunta nenhuma. Eu queria perguntar a ela direto. Porque uma pergunta ao Dulcimar, quantas viagens a Dulcimar fez esse ano? A mãe está praticamente sozinha na mão dos cuidadores. Doutor Luciano, preste atenção. Deixa eu lhe explicar. A sua mãe está bem cuidada. Quando uma pessoa cuida de um idoso, se ele deixa o idoso acompanhado, ele não atrapalha a vida dele, não. Se o senhor, como filho mais velho, não está satisfeito, cabe ao senhor ir à justiça e pedir para ele ficar, o senhor ficar cuidando, se o senhor quiser ficar cuidando. Aí toda a responsabilidade passa para o senhor, de cuidar, de administrar cuidador de tudo. Às suas custas e com o dinheiro dela. Se o dinheiro dela não der, o senhor complementa. Agora, isso é uma decisão que tem que ser entre os dois. Entre os dois. Agora, se a questão aqui for a visita... Qual o dia que eu posso visitar minha mãe? Se a questão aqui, com licença, escute. Se a questão aqui, o objeto dessa audiência é a visita, e ela disse que ela aceita o senhor visitar, desde que o senhor não entre na casa dela e vá com a sua mãe, através com a companhia da cuidadora, no dia que tiver reunião na igreja, o senhor pode pegar ela e levar para a igreja com a cuidadora. Não tem problema nenhum. Como é que eu falo com quem no dia que eu quiser sair com a minha mãe? Não, você está dizendo aqui que pode, no dia que o senhor for quiser sair, o senhor entra em contato com a cuidadora, acerta com a cuidadora, diz que manda pelo WhatsApp para ficar registrado, diz que vai pegar para levar para a igreja, o senhor pega ela lá e vai com ela para a igreja junto com a cuidadora. Qual é o problema? Eu peço para ela disponibilizar o telefone da cuidadora, porque ela tirou o telefone da minha mãe e tirou o telefone o senhor tem o telefone da cuidadora para ele entrar em contato, para acertar as coisas? Aqui não, doutora. Aqui Sérgio, não. quem é Sérgio? Sérgio é outro irmão que quer participar da audiência. Bom dia, seu Sérgio. Ligue seu microfone e sua câmera para o senhor participar. Como é que eles mantêm contato? Como é que os seus filhos mantêm contato lá com a sua mãe para poder pegar ela? Meu filho não pessoalmente, né? Eu não posso ir, que eu não posso. Mas o senhor pode ir, o senhor não pode entrar na casa. Eu sei, mas seus filhos mesmo pode pegar ela para o senhor sair com ela. Seu Sérgio, por favor, ligue sua câmera e seu microfone para o senhor participar da audiência, seu Sérgio, por favor. Eu tenho que ligar e combinar. Manda um chat aí para ele. Seu Sérgio, o senhor está me ouvindo? Entre, por favor. Pronto, perfeitamente. Agora ligue o microfone, seu Sérgio. Entre no microfone. Olha, do jeito que os seus filhos têm acesso, seu Luciano, o senhor pode pegar e pedir seus filhos para marcar lá o horário que o senhor vai. Aí o senhor vai, marca o horário, pega a cuidadora, pega sua mãe e leva para a igreja, leva para passear, leva onde o senhor quiser. E marca o horário de voltar, que não atrapalhe os cuidados dela. Seu chefe, bom dia. Quem sou eu querer atrapalhar o horário da minha mãe? Bom dia, seu Sérgio, bom dia. Bom dia. Seu Sérgio, a sua mãe está na casa da sua irmã. Sim. O senhor tem acesso à sua mãe? Livremente. E o senhor tem alguma coisa a reclamar em relação aos cuidados? Nossa senhora, tem só agradecer. Agradecer muito, que se não fosse a minha irmã, graças a Deus, deu uma condição boa para ela. Dar um suporte melhor à sua mãe, né? Suporte, deu, maravilhosa. Ela tem cuidadoras, né? 24 horas. Minha mãe sempre tem cuidadora. Ela tem. Peraí, seu Luciano, agora é a vez dele. Ela tem assistência médica. E tudo o que precisa. Ela é aposentada, ela tem pensão do meu pai, do Banco do Brasil, no qual tem a Previ, que é retirada desse... é atendida pela Previ, que é o plano de saúde. E esse plano dela, ela está do sistema Home Care, que vão lá ou não? Ou está ainda não? Vão lá. Ótimo. Tem um médico assim, há anos acompanhando. Perfeito. Ela deu tudo direitinho. E diga uma coisa. E outra coisa que eu ia lhe perguntar. Quando o senhor quer visitá-la, a visita é livre, não tem nenhum problema. Livre, na verdade, eu sou devedor da visita, que eu tenho pouco tempo de ir, mas estou sempre devendo as visitas. Muito bem aceita, ela reconhece ainda. O senhor tem filhos?
Tenho. Meus filhos Seus também. filhos também têm acesso à avó? Tem um que mora aqui, e outro mora fora, entendeu? O daqui constantemente fala, tem Visita um quando grupo. pode. E assim, o outro que mora fora tem acesso com chamada de vídeo, com telefone, não tem problema nenhum. Não tem nenhuma. Com relação ao seu Luciano, o senhor o senhor conhece os filhos do seu Luciano? Conheço um amor de meninos, são meninos E maravilhosos. eles também têm acesso à avó direitinho? Tem, são muito carinhosos com a avó. E a que o senhor atribuiu essa reclamação ao seu Luciano? Por que só ele tem essa dificuldade? Queria entrar nesse mérito que eu tenho esse meu irmão, nós nunca brigamos na vida, nunca na vida brigamos, mas passamos anos sem nos falar, exatamente para não brigar, mas nunca briguei com ele. Tá certo. Antes se isola para não brigar, mas nunca. Mas o senhor tem conhecimento que ele está reclamando dos cuidados, está reclamando do acesso à mãe? Doutora, faço uma pergunta para mim, por favor. Passa um o senhor pouco. Sabe qual é a renda da sua mãe? A renda da minha mãe hoje aí deve ser por volta de uns R$8.000, mas o plano de saúde com bem a metade. E minha irmã, eu acho que a minha irmã tem um aí gasto. A sua irmã administra isso, o que falta ela complementa. E muito, né? E muito, né? Muito, porque tem um padrão hoje muito elevado. Né? Isso ocorreu pós-pandemia, né? Porque não era assim antes. Né? Antes ela vivia na casinha dela, aí a pandemia tirou ela do circuito, como aconteceu com várias pessoas idosas, e depois não soube mais voltar para aquele espaço. Né? Mas ela está satisfeita lá na casa da sua irmã? Muito satisfeita, muito bem cuidada, deu uma maravilha, né? Uma maravilha. Ok. Graças a Deus deu muita vida para minha irmã, para poder ela segurar essa onda aí, que não é fácil. Né? Não é fácil. Eu hoje não teria a menor condição de arcar com cuidado, né? Nem da parte financeira, além do financeiro, do cuidado. Né? Cuidado, só uma filha mesmo. Deus sabe o que faz. Né? E aí, seu Luciano, o que o senhor me diz? Eu não pedi hora nenhuma para ela sair da casa da minha irmã. Tem um pedido meu de que ela saia da casa da minha irmã. É um pedido para eu ter acesso à minha mãe sem ter que pedir os outros. Eu acho que é um direito meu. Pronto, o acesso da sua mãe, o acesso à sua mãe. Só pode olhar minha petição em momento nenhum. Em momento algum, eu pedi. O acesso à sua mãe, que é o objeto do seu pedido, sem litígio, de acordo com o advogado da sua irmã, o senhor pegar ela lá sem entrar na casa dela, pegar na porta, com ela acompanhada da cuidadora, no período diurno, e trazê-la que não atrapalhe a rotina dela, medicação, tratamento, essas coisas. Não faço isso, doutor, que eu amo muito minha mãe para fazer qualquer coisa. Se o senhor aceitar essa proposta, se o senhor aceitar essas condições, a gente faz o termo aqui e fica estabelecido isso. Cabendo ao senhor, através de seus filhos que têm acesso lá, avisar anteriormente, ou pegar o telefone da cuidadora através de seus filhos e acertar isso aí. Se o senhor não aceitar esse acordo, não tem problema. O senhor ingressa judicialmente e aí um juiz vai determinar horário, dia, local e tudo. E as condições das visitas. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Posso fazer uma pergunta, sabe? Pode. Porque a minha irmã excluiu a minha mãe do mundo. Ela tirou o zap da minha mãe, ela tinha 3 anos atrás no telefone. Eu falava muito no telefone, brincava. Inclusive, quando ela teve na UTI em dezembro passado, ele falou com minha filha, tudo pelo zap, ela se comunica muito bem. Aí a minha irmã tirou. E tirou o direito dela saber qualquer coisa que está acontecendo no mundo. Para ela, os irmãos estão todos vivos ainda até hoje. Ninguém morreu, todo mundo parou onde ela está. Sabe? Eu não sei até onde isso está certo. Sabe? Eu não sei onde está. Doutor Deusimar, eu gostaria que o senhor respondesse essa pergunta. A senhora lá não tem o WhatsApp dos filhos? Doutora, ela não tem a menor condição de usar um telefone. Ou, atualmente, ela não tem a menor condição de usar um telefone. Ela não consegue usar o telefone. Então, assim, o Luciano tem que entender que tem as limitações da idosa. Por isso é que isso ocorre. Seu Sérgio, o senhor tem ciência disso? Tem ciência, ela não tem... Tem que ter muito cuidado em acessá-la, né? Tem que chegar carinhosamente. Você sabe com quem eu sou, entendeu? Aí, às vezes, a gente brinca, eu sou fulano, eu digo que eu sou até meu irmão, sou o Luciano, ele olha para mim, não, é o Sérgio, é meu caçula. É uma pessoa que tem que ter muito cuidado. E ela não tem a menor condição de estar acessando o WhatsApp, essas coisas. Em relação às percas que houve, são percas para ela muito, muito doloridas, que ninguém sabe se isso vai... como ela não cobra a presença do irmão que faleceu, da outra irmã, entendeu?
ela era uma pessoa que... Ela já tem comprometimento de demência já, né? De demência. Então, ela tem, assim, ela, para você ter uma ideia, ela passou a vida dedicada a Jeová, a religião Testemunho de Jeová, e hoje a vida inteira, de segunda a segunda, desde que eu me entendo por jeito, desde 6 anos de idade, que eu tenho 60, ela dedicava a Testemunho de Jeová, que é uma religião muito dura, a pessoa tem que trabalhar, pregar. Isso aí, ela deixou tudo isso sozinha, eu não quis mais, não quer mais. Porque ela já não tem mais condição, né? Não fala mais nos irmãos, no Salão do Rei, da Testemunho de Jeová, abandonou coisa Nem que fala mais nisso. A vida dela é dedicada a isso, entendeu? A vida é dedicada a isso e aos filhos e aos netos. Viu? Pronto, seu Luciano, você tem que procurá-la pessoalmente. Os filhos do meu irmão, que, por exemplo, viveu praticamente ela como uma segunda mãe, né? Doutora, eu estou ouvindo, mas não concordo. Dezembro eu tive com a mamãe no hospital, para ela ter internada, para ter acesso a ela. E eu liguei meu celular, botei no Viva Voz, botei no vídeo. Ela falou com meus filhos, conheceu, brincou, se comunica. Não é para ficar brincando. É porque a demência ela vai gradativamente piorando. Há quantos dias você não vê sua mãe? A semana passada, minha filha pegou e levou para um circo. Ela pediu para ir para um circo. Então e você conviveu com ela? Como é que ela está? Não convivi com ela porque eu estava fora, mas minha filha mandou o vídeo. Minha filha mandou o vídeo para mim. Ela estava super bem. Uma pessoa que pede para ir um circo com 88 anos, para mim está muito bem. Pronto. A minha sogra, com 98 anos, ela dava pista no dedo. Doutora, a gente tem um grupo de familiar, né? Um grupo que todo mundo participa. Os netos... O senhor não participa, não, desse grupo, seu? Não, porque a minha mãe não participa. Então, se a minha mãe não participa, se a mãe participar, eu entro. Então, o grupo chama de vovó Maria. Então, a única que não tem acesso é a vovó. Por exemplo, ela foi divulgado online, ela no circo, falou quem quis, riu para quem quis. Qualquer pessoa pode acessar ali o grupo, entendeu? E conversar, entendeu? E passear. Então, eu vou entrar no grupo para poder falar com ela, para poder comunicar com ela. Pronto, se eu falo com seus filhos, entra no grupo. Todos bota aí. Do grupo, a Juliana, iniciar da audiência, eu vou... Certo. As noras dele, todos participam, meus filhos, entendeu? Os filhos da toda a família, né? Filhos, filhos e netos. O seu Luciano pode livremente participar do grupo, né? Quando ela está com sua proteção e está lá, que liga lá o grupo, né? Fala com vídeos, entendeu? Tranquilamente, né? Sabe, assim, no meu caso, que eu tenho uma convivência boa com todos, até com meu irmão também, não tenho problema nenhum de falar, né? Assim, eu evito para não ter chateação, não há bloqueamento, não há nada, né? Então, assim, quando eu quero falar, ligo no celular ou da cuidadora, ou do grupo, ou da minha irmã, como é que tá? Passa aí para ela me ver, né? Aí passa aí para você ter acesso a ela. Na mão, hoje não tem sentido, né? Que ela não não procurar o nome, nada, né? E também não pode ter um acesso livre para ser aborrecida, né? Eu acho que não deve, né? Se entrar um assunto... Tem que evitar dela se preocupar, né? Tem que filtrar, né? Uma notícia que morreu a melhor amiga dela de 70 anos de convivência. Chegar de supetão, não pode ser. Mata, né? Ela vai ficar muito deprimida, ficar muito triste. Iniciada a audiência, foi ouvido o seu Luciano, que ratificou os termos da reclamação, dizendo que está sendo coibido de visitar sua mãe, que tem dúvidas quanto aos tratamentos, né? Quanto aos cuidados, e que sua mãe está sendo privada de sua convivência. Pelo advogado representante da reclamada, foi dito que não há proibição de visita, apenas a senhora... não deve, esqueci aqui. Maria idosa, Sucimélia, devido aos conflitos que tem com o reclamante, não permite que ele vá à casa dela. Doutora, se permite, esses conflitos são temporários. Assim, sim. Houve coisas comerciais recentemente, que daí não é uma coisa eterna, nem que eu fui para trás. Até 1 ano, 2 anos atrás, estava abraçado de sol. Mas é normal, esses conflitos. Não é uma coisa crônica e que não vai passar amanhã, né? Amanhã passa e está tudo... Então, por conta de alguns incidentes que ocorreram,
Ela proíbe proibição de entrada dele em sua residência. mas não proíbe ele ter acesso à idosa. A única condição é que ele leve a idosa, até que ela vai para passear, pegue na porta, junto com a cuidadora, pois a idosa necessita permanentemente ser acompanhada pela cuidadora. Esclareceu ainda o representante advogado da reclamada que a idosa tem acesso a todos os netos e ao filho Sérgio, inclusive os filhos do seu Luciano têm livre acesso à idosa e se relaciona muito bem. Só os filhos, como os bisnetos, as noras. Os filhos, netos e noras. O senhor Sérgio, outro filho da idosa, disse que tem uma boa relação com sua mãe e com a sua irmã Luciméria, que até agradece porque ela cuida muito bem da sua mãe, que inclusive não só administra bem o dinheiro dela, que a sua mãe tem assistência da Previ, inclusive a Home Care, tem cuidadora 24 horas, inclusive complementando os gastos para dar assistência primorosa à sua mãe. Porque com relação ao Luciano, ele tem a esclarecer que existe um grupo da família, dos quais os próprios filhos e noras do Luciano participam, e que, através desse grupo, ele tanto pode falar com sua mãe pelo WhatsApp, já que a sua mãe não tem condição de sozinha administrar um WhatsApp, mas quando a pessoa, a cuidadora, outra pessoa apresenta, ela fala com os parentes. Como também ele pode combinar nesse grupo o horário que ele vai pegá-la, as condições para a cuidadora se organizar e acompanhá-lo. E o senhor Sérgio disse, inclusive, ressaltou, inclusive, que agradece a sua irmã pelo empenho, pelo carinho, pelo cuidado que tem a mãe. E rezo para a minha mãe e dela. Porque se ela, minha irmã falhar, estou perdido, vou ter que assumir. Ei, doutora. Pronto. Doutora? Pois não. Só uma anotaçãozinha aí. Até o Covid, todas as consultas médicas, todo o acompanhamento médico da mãe era feito comigo. Eu marcava, levava. Pode ir lá no seu Luciano. O seu Luciano disse que há pouco. O home care da mamãe foi eu. Que antes da Lucimélia assumir, o declarante acompanhava nas consultas, ajudava nos cuidados. Isso aí é de cada filho, não tem problema não. Que não previ tanto na doença do meu pai, como foi eu, e que, inclusive, foi quem acompanhou todo o tratamento de seu pai, antes dele falecer. Pode perguntar ao Sérgio que ele responde aí. Tá certo. Pronto. Voltando para o senhor Sérgio. O senhor Sérgio esclareceu ainda que esses conflitos entre a Lucimélia e o Luciano são recentes. E acredito que sejam provisórios, que eles depois vão se entender, pois sempre foram irmãos unidos. Isso. Todos três, nunca tendo tido nenhum... Teve coisas comerciais mal resolvidas, que isso cura com o tempo. Né? Tem nada a ver com... E essas questões são conflitos temporários e recentes. Isso. Até por questões comerciais também, entre os filhos. Pronto. Espero que isso passe. Se resolva. Já passou várias vezes, não é a primeira vez. Essa crise de atendimento comercial em face do que foi declarado. Não. Em face do que foi declarado em audiência, esta promotora de justiça colocou para o senhor Luciano que, dentro dos limites do acordo extrajudicial, caso ele concorde em visitar sua mãe nas condições estipuladas pela reclamada, ou seja, pegando na porta sem entrar na casa dela, e levando a idosa devidamente acompanhada de cuidadora, em horários adequados, a senhora Lucimélia nada tem a opor. Doutor, eu queria fazer Caso o senhor Luciano não aceite tais condições, deverá o senhor Luciano buscar as vias judiciais para que um juiz estipule as condições, dada o devido processo legal, com contraditório, defesa, perícia e etc. Pronto. Doutor? Oi. Fazer só uma consideração, porque o senhor Luciano, inclusive, ele reside com um dos filhos dele. E os filhos dele têm livre acesso à idosa. Né? Então,
para facilitar até os filhos pelo procurador da dona Lucimélia, foi esclarecido que o senhor Luciano reside com um dos filhos, o qual tem livre acesso à idosa. Portanto, ela estando com o filho, ele pode ter acesso à mãe dele. Tanto é que a filha levou para o... Doutor, não quero depender para ver minha mãe, não. Inclusive, a idosa já foi levada para um sítio da família, onde o senhor Luciano tinha acesso, não é isso? Foi para o circo com a filha dele essa semana, esse final de semana. Foi para o circo de diversão, de palhaço e tudo. Inclusive, a sua mãe, o seu Sérgio acrescentou, ressaltou, que a idosa, inclusive, foi passear, assistir um show de circo com a filha do Luciano. E nessa ocasião, se o Luciano quisesse participar, estaria junto. Com os netos. Sem nenhum problema. Com a ex-esposa dele, com a mãe. Com a família toda. Pronto. Esclarecidos esses pontos, e uma vez que a idosa é bem cuidada, foi indagada ao senhor Luciano se ele aceita essas condições, e caso não aceite, ele deverá recorrer às vias judiciais. O que o senhor me diz, Luciano? Fica bem assim? Queria só lhe mostrar um vídeo. Não posso ver vídeo não, senhor Luciano. Eu não faço instrução, não. Se o senhor quiser mostrar um vídeo, provar, o senhor vai fazer isso na justiça. Não estou podendo falar, doutor. Não, é aqui. Se o senhor concorda, bem, se eu concordo, o senhor vai para a justiça. Concordo. O senhor vai para a justiça. Eu não tenho como ver vídeo aqui, não comporta vídeo. Não compareceu a audiência. Não comporta vídeo, o sistema aqui, seu Luciano. Pode dar sua decisão, pode estar feita a coisa. A parte nem compareceu, só está dando decisão. Eu quase não vou de manifestar. A parte está representada por advogado. Se o senhor não quiser acordo, não tem problema. O senhor tem todo o direito, eu quero que fique ressaltado aqui, o senhor tem todo o direito de não aceitar o acordo e entrar com ação judicial para este fim. Como eu já expliquei. O senhor entra com ação, aí o juiz vai decretar as condições da justiça. A senhora sabe de demoração, doutor. A senhora sabe que a ação dela demora. Entendeu? É o meu limite. Dentro das minhas atribuições, o que eu posso fazer é acordo. É o meu limite. Ele mostrar como a mãe está. Eu não posso julgar. O Ministério Público é proibido de julgar. Para me olhar vídeo, isso, aquilo, eu tenho que julgar, examinar o método. Isso só quem pode fazer é juiz. Primeira coisa, se o senhor quiser continuar a questão, o senhor tem que entrar judicialmente. Não compareceu para a audiência, só está decidindo, mas tudo bem. O senhor está explicando, eu estou lhe explicando. Ela está representada por advogado. Se o senhor não tivesse vindo, tivesse mandado um advogado, seria a mesma coisa. Agora, se o senhor quiser, se o senhor quiser uma determinação judicial para que determinando como o senhor deve ter acesso à sua mãe, aí o senhor entra judicialmente. Porque aí o senhor mostra vídeo, perícia, testemunha, o que for. Não, entendi, Jadana. Ela nem compareceu à audiência, ela estava decidindo, entendi direitinho. Pelo senhor Luciano, foi dito que não concordava com os termos do acordo, ficando ele reservado o direito de ingressar judicialmente, caso deseje uma determinação judicial. Doutora, eu não falei isso, não, doutora. Eu não falei isso. Quer o acordo ou não? Eu falei de concordar com o acordo. Falei que quero ver minha mãe primeiro. Desculpe. Que o senhor Luciano, depois dessas considerações, apesar das críticas relacionadas à atuação da promotoria, o mesmo disse que concorda com o acordo. Só não concordando muito com o fato da reclamação não ter participado da audiência pessoalmente, tendo-lhe esclarecido que, de acordo com a lei, a parte poderá se fazer representar por procurador e, principalmente, por advogado. É o que está na lei, infelizmente, eu não posso obrigá-la pessoalmente em detrimento do advogado. É a lei, não posso fazer nada. Enfim. Certo? No mais, a idosa está muito bem cuidada, conforme relatório social, e ratificado pelo filho dela, Sérgio, as condições de cuidados, é acompanhada pelo pela Previ, e claro que se de algum momento houver qualquer negligência familiar, a própria instituição de saúde comunica isso ao Ministério Público. Então, sua mãe está bem cuidada, está recebendo os cuidados necessários e devidos. Então, diante desse fato, estando comprovados os cuidados, ratificado nesta audiência pelo testemunho do próprio filho Sérgio, que veio acompanhando, não há providência ser adotada por esta promotoria. Minha irmã. Nunca na vida eu consegui pagar a minha irmã. Ela passar parte da vida dela dedicando... Determina que os atos sejam concluídos para arquivamento. Fica homologado o acordo dele participar da visitar a mãe da forma como foi combinado, inclusive, se entrando no grupo da família de WhatsApp, poderá ter acesso a ela através da cuidadora que vai apresentar para ele entrar em contato, conforme foi esclarecido pelo senhor Sérgio,
e pelo advogado. Doutor, eu estou fazendo esse esclarecimento que a cuidadora não faz parte do grupo, mas os filhos dele, do senhor Luciano, que moram com ele, fazem. Então, se puder Através puxar que dos é por meio filhos dos dele. filhos. Desculpa, ele está na cuidadora através dos filhos do próprio senhor Luciano. Doutora, só uma parte. Ele poderá ter acesso à idosa pelo grupo de WhatsApp através dos filhos do próprio senhor Luciano. Doutora, só uma parte aí. Em dezembro aconteceu um episódio, depois da reclamação, minha mãe foi internação uma cirurgia de coração, por tomar marca-passo. Eu só fui informado por terceiro, 5 dias depois, o pessoal da igreja me informou. Então, eu acho que é um direito que eu tenho, já que ela está cuidando, quando acontecer um episódio desse tipo de internação, ela comunicar à família. Ela não pode pegar a mamãe internar e cuidar da internação da mamãe sem ela para não filho. Agora tem grupo de WhatsApp, botando no grupo, o seu filho Foi tomando informado no grupo, doutor. Os filhos deles tomaram conhecimento no mesmo dia. Toda a família tomou no mesmo dia. Entre no grupo, seus filhos também tendo conhecimento, o senhor tem também, porque hoje em dia com o WhatsApp, a pessoa quando informa para todo mundo. Eu discordo disso aqui, porque quando eu cheguei lá, ele já estava lá, e só podia entrar uma pessoa, eu só podia entrar no... Foi todos os dias. Foi todos os dias com minha mãe. Todos os dias com minha mãe. Através do grupo de WhatsApp com os filhos dele. Mas só fui no Eles são vários. eu. Só fui no meio, fui depois do 4º dia. Esclarecido esses fatos, E também marcar, né? remete os autos concluídos para arquivamento, viu? Ele resolve tudo com os filhos dele no WhatsApp. Horário, dia, como é que ele vai buscar e tal. E pode até aproveitar que os filhos vão buscar e ele ter acesso, porque já que ele mora com um dos filhos. E ele pode participar desse. E pode participar do grupo. A questão da UTI, da internação, todo mundo sabe que a pessoa só pode ter 15 minutos uma vez por dia. E é um filho uma só. pessoa só e o direito não é meu nem é dele. Eu fui cá na porta para pegar. Não, eu estou falando não é isso não, Sérgio. Mas ele ocupou lá por 3 dias. Internação da mamãe, Coisa que não é a prioridade dele. Eu vou saber 4 dias depois da internação da mamãe. Está encerrada a audiência, viu, gente? Vou já começar outra, já são 11 horas. Muito obrigado, doutor. Doutora. Tenha um bom dia, bom vamos trabalho. Até logo, Procedência da Até reclamação. logo. Pronto, vamos encerrar. Obrigado. Não, vigarista. Não, fala para ouvir. Eu também não, briga com